Olá! Vamos falar agora sobre os órgãos reprodutivos das plantas? Bom, os órgãos reprodutivos então são aqueles que estão envolvidos na reprodução das plantas. E aí são eles: as flores, que têm a função de proteger as estruturas que vão produzir os gametas masculinos e os gametas femininos, e os frutos, que vão proteger as sementes desde a sua formação e auxiliá-los na sua dispersão. Bom, então vamos conhecer as estruturas que compõem uma flor. Eu tenho duas imagens aqui para vocês. Vamos começar por essa imagem de uma flor de hibisco, tá? De uma planta chamada hibisco. Então, as estruturas que compõem a flor são pedúnculo, sépalas. As sépalas são as folhas, né, verdinhas, e as pétalas. As pétalas já são as folhas pigmentadas, ok? Depois, ovário, aqui, óvulos. Subindo o ovário, estilete e estigma. E depois nós temos o filete e a antera, ok? Vamos dar uma olhadinha agora nessa outra imagem, nessa outra flor, agora mostrando a separação dessas estruturas em órgãos que compõem o sistema reprodutor feminino e os órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino. Então, vamos voltar nas estruturas da flor. Pedúnculo, receptáculo, esqueci de comentar, é aqui onde a flor está encaixada, tá? As sépalas, as pétalas, as sépalas, né, em verde, as pétalas colorido. E aí, a parte reprodutora feminina agora. Essa parte reprodutora feminina nós chamamos de pistilo ou carpelo, tá? E aí, essa parte, nós encontramos o ovário, o óvulo, o estilete e o estigma. Então, o carpelo, que é a parte reprodutiva feminina, é formado pelo ovário, pelos óvulos, estilete e estigma. Já a parte masculina, ou estame, é formado pelo filete e pela antera. E na antera é produzido os grãos de pólen, que são os gametas masculinos. Sobre a reprodução de uma angiosperma, lembra que nas outras aulas eu não havia colocado, né? Deixei para falar agora, porque agora a gente conhece a parte reprodutiva de uma flor. Então, eu peguei uma imagem de uma flor. Um detalhe, gente. Cada espécie, ela varia. Então, por exemplo, tem espécies que possuem a parte feminina e a parte masculina na mesma flor. E tem espécies que possuem a parte feminina em uma flor e a parte masculina na outra flor, tá certo? Das duas formas, para que aconteça a fertilização, né, para que aconteça a fecundação, o grão de pólen que é produzido na parte masculina da flor, na antera, ele precisa chegar até a parte feminina, exclusivamente no estigma, que é uma abertura, tá? Da parte reprodutiva feminina. Então, esses grãos de pólen, para chegar na parte feminina, ele vai ter que arrumar um meio de transporte. E nesse caso aqui das angiospermas, pode ser feito pelo vento, pode ser feito por um inseto, pode ser feito por um pássaro ou até mesmo alguns mamíferos, tá certo? Quando o grão de pólen, então, chega, né, no estigma, a parte reprodutiva feminina, assim como aconteceu lá na gimnosperma, desencadeia a formação do tubo polínico, que é um tubo que vai chegar até dentro do ovário, né, encostado no óvulo, e aí o grão de pólen vai escorregar por esse tubo polínico e até encontrar o óvulo. Desse encontro, quando o óvulo se encontra
se encontra com um grão de pólen, acontece o processo de fecundação. Dessa fecundação surge o embrião. Esse embrião, por sua vez, ele vai se desenvolver dentro da semente. E aí ele vai ficar nessa sementinha até ele encontrar condições ambientais que sejam favoráveis para acontecer o processo de germinação, a plantinha desenvolver, crescer e começar o ciclo reprodutivo novamente. E aí, depois que acontece o processo de polinização, né, que é o encontro do grão de pólen com o óvulo, e o processo de fecundação, onde surge o embrião, esse embrião ele vai, o ovário da flor ele vai começar a se desenvolver, ele vai começar a crescer, a inchar, e aí dar a formação no que nós chamamos de fruto. Então, o fruto tem como função proteger as sementes, tá? Desde a sua formação até o seu amadurecimento. E auxiliar a dispersão. O que seria isso? O espalhar as sementes para todos os ambientes, para que essas sementes encontrem, né, o máximo de condições ambientais favoráveis para virar uma plantinha nova, tá? Dependendo, gente, da espécie, cada espécie aí ela vai ter um artifício, né, que vai ajudá-la a dispersar essas sementes. Então, por exemplo, tem espécies que os frutos são dispersos, né, pelo vento. Já outras espécies, essa dispersão acontece pela água. Outras precisam de animais. Então, por exemplo, os animais se alimentam do fruto e engole a semente. E aí eles transitam de um local para o outro. Depois que eles chegarem em um determinado ponto, que eles estiverem em outro local, eles vão liberar as fezes. E nessas fezes vão estar as sementes. Se essas sementes, né, que foram liberadas pelas fezes encontrarem condições favoráveis, elas irão germinar. Então, os animais, né, entram nesse processo de fazer o transporte dessas sementes de um local para o outro. E um outro exemplo também, tem algumas espécies que criam estruturas pegajosas que grudam, né, em pelos de animais ou na roupa, né, nas nossas roupas, para que possam ser levadas de um local para o outro, tá? Como acontece no carrapicho. E quando a gente fala de frutos, gente, então o fruto nada mais é que o ovário, né, que aconteceu depois do processo de fecundação do óvulo com o grão de pólen. Esse ovário ele começa a inchar, ele começa a se desenvolver e aí nós chamamos isso de fruto. Então, os frutos nada mais é que o ovário desenvolvido. E aí nós temos duas classificações. Se esse ovário formar uma parte carnosa, essa parte carnosa é a massinha, sabe? Do tomate que a gente come, nós chamamos de fruto carnoso. Agora, se for um tipo de fruto que não tem essa massinha, como a vagem, as sementes só estão armazenadas dentro da vagem, nós chamamos de fruto seco, tá certo? Então, se tem massinha, tipo, por exemplo, o pêssego, né? Aquela massinha que a gente come, o abacate, então é carnoso. Se for seco, como o feijão, a vagem que reveste o feijão, o trigo, o arroz, aí são do tipo seco, tá? Agora, existe uma situação. Alguns frutos, eles são classificados como pseudofrutos. Pseudofruto significa falso fruto ou fruto acessório. Por que falso fruto? Para ser fruto verdadeiro, tem que acontecer o desenvolvimento do ovário. No caso do pseudofruto, quem desenvolve não é o ovário, mas sim alguma outra parte da planta. Por exemplo, a maçã. A parte que nós comemos da maçã é o desenvolvimento do receptáculo floral, é onde a flor está inserida, tá? E no caso aqui, do abacaxi, do morango, quem desenvolve são as flores. Então, são pequenas flores que são fecundadas e aí elas começam a se desenvolver ao mesmo tempo, né? A fecundar ao mesmo tempo. E desse desenvolvimento, elas vão se unindo umas às outras e aí forma, então, uma infrutescência,
tá? É um fruto que é formado de várias flores menores, como o abacaxi e o morango. Já a semente então é a estrutura, né, que é onde vai se desenvolver o óvulo, onde está o embrião, tá? E que vai originar uma nova planta. No caso, gente, se o ovário tiver um óvulo só e esse óvulo for fecundado, ele vai dar origem a uma semente. Então, no caso lá, do pêssego e do abacate. Agora, se esse ovário tiver vários óvulos fecundados, então vai surgir várias sementes, como é o caso do mamão, da laranja e do limão, tá? Entre outros. Dentro da semente, então, é onde vai estar o embrião. Então, eu tenho duas imagens aqui, ó, o feijão e o milho. Aqui no feijão, ó, aqui está o embrião. E aqui no milho, aqui está o embrião, tá? Dentro da semente, o embrião ele vai ficar ali por um tempo indeterminado. A gente não sabe quando cada embrião vai se desenvolver. Então, ele precisa ter alguma coisa para se alimentar. Então, dentro da semente, existe uma substância nutritiva. Normalmente é o amido, que vai servir de alimento, né, para o embrião enquanto ele estiver dentro da semente, ok? Então, minha gente, nessa situação aqui, a gente consegue, então, analisar uma estrutura e essa estrutura a gente consegue classificar o grupo das angiospermas em dois grupos menores. Então, ó, no caso do feijão, o feijão a gente consegue separar o feijão em dois lados, iguaizinhos, tá? Cada ladinho, a parte da massinha que nós comemos, né, na sementinha do feijão, nós chamamos de cotilédone. Se a gente for analisar essas duas estruturas, esses dois lados, elas são muito parecidas. Então, nós temos o feijão com dois cotilédones, duas estruturas iguais. No caso aqui da sementinha do milho, gente, se a gente for tentar separar essa semente, ela não vai ser totalmente idêntica, ela não vai ser formada de dois lados idênticos. Então, a semente de milho, ela é formada por apenas um cotilédone. Então, aí vem a classificação das angiospermas. Todas as angiospermas que possuem dois cotilédones formam-se o grupo das eudicotiledôneas. E todas as angiospermas que possuem um cotilédone forma-se o grupo das monocotiledôneas. E aí, então, se essa sementinha encontrar um ambiente favorável, né, condições ambientais favoráveis, como temperatura ideal, umidade ideal, oxigênio ideal na quantidade legal, a semente vai começar a germinar. Então, aqui nós temos uma foto mostrando o processo de germinação. A sementinha encostada no solo, surgem as primeiras raízes, o desenvolvimento do caule, o desenvolvimento das folhas, e aí a planta num tamanho já maiorzinha, né? E aí ela vai se desenvolvendo, tá certo? Um detalhe, se essa semente não encontrar condições ambientais favoráveis, a semente não germina. E aí ela entra num estágio chamado de dormência. Ela não vai germinar. A semente só germina, só se desenvolve numa plantinha nova, se as condições favoráveis estiverem legais, tá? Caso contrário, ela fica no estado de dormência. E assim eu encerro a nossa aula. Muito obrigada e até mais!